subgrupo, dentro do grupo PET Ciências Biológicas, é o subgrupo da coleção viva de plantas medicinais, tóxicas e temperos. Então a gente quer abordar esses 3 temas mediante algumas práticas. E tendo em vista sempre a importância que tem o nome científico e o nome popular também. Mas as confusões que só o nome popular pode trazer, principalmente quando a gente está trabalhando com uma questão medicinal, com uma questão de toxicidade. Então essa aqui é uma primeira atividade para a gente começar a pensar sobre isso. Essa planta aqui, e aí quando a gente faz as dinâmicas, sempre atrás do vasinho, a gente tem o nome científico, incluindo o autor, e o nome popular. Para a pessoa depois, que ela adivinha ou não o nome das coisas, ela poder levar para casa e ter o contato com esses nomes, né? Então, alguém já viu essa planta aqui? Como é que conhece, como que nome? Erva cidreira, capim santo, capim cidreira, né? E essa daqui? Hortelã? Melissa? Hortelã? Quem dá mais? Quem dá mais? Tem um outro nome também popular que ele é conhecido. Menta. Erva cidreira também ela é conhecida. E essa daqui é uma trepadeira. Olha, as florzinhas são rosinhas. Se vocês estivessem aqui, vocês iam cheirar. E vocês iam observar que as 3 têm um cheiro muito parecido, que lembra erva cidreira. Então, por isso, as 3 são conhecidas popularmente como erva cidreira, além desses outros nomes aí que vocês estão falando. Então, a gente chama que são as ervas cidreiras. Então, essa daqui é o Cymbopogon citratus, que não tem nada a ver com essa aqui, que é a Melissa officinalis, que não tem nada a ver com essa aqui, que é a Lípia alba. São de famílias, inclusive, diferentes. Então, olha que confusão que isso aqui pode dar, do ponto de vista medicinal, se você mora no norte do país e o outro no sul, e vocês estão indicando uma planta para o outro só pelo nome popular. Pode dar uma confusão e pode causar, inclusive, um problema de saúde mesmo, né? Então, esse aqui é um exemplo de onde diversas espécies diferentes têm o mesmo nome popular, erva cidreira. Mas a gente também tem o contrário. Esse caso aqui. Quem que já viu essa planta? Coitadinha, tá um pouco murcha, né? Quem que já conhece essa planta? Também, se vocês passarem a folha, pode perceber que ela é bastante... o cheiro é desagradável. Fede. Pode rasgar. Bom, essa planta, ela é inclusive o motivo de um grupo de forró lá na Amazônia que chama mastruz com leite, né? E a batida do liquidificador com leite, ela é muito boa para casos de verminose na Amazônia, tá? Só que, dependendo da região do país que vocês forem, essa planta ela pode chamar mastruz, ou ela pode chamar mastruço, ou ela pode chamar erva de Santa Maria, ou na Ilha Bela, especificamente Caá nema, do Tupi-Guarani. Caá, folha, nema, fétida, porque é uma folha que fede. Então, isso aqui é o contrário disso aqui, tá certo? Aqui você tem uma única espécie com diferentes nomes populares. E aqui você tem 3 espécies diferentes com o mesmo nome popular. Então isso mostra que nós temos que, no mínimo, ter muito cuidado quando a gente for consumir uma planta apenas utilizando como informação o nome popular. É lógico, se eu estiver perto de uma parteira que estiver me indicando, uma rezadora, uma benzedeira, um pai de santo, alguém que entende sobre aquilo, ok, a minha avó, se tem no fundo do quintal dela, tudo bem. O problema é quando a gente não sabe muito bem o que é aquilo e faz só pelo nome popular que quer utilizar, tá certo? Bom, então esses são os casos em que a taxonomia ela é importante. Mas temos outros casos, e aqui quero mostrar para vocês que o professor Ricardo disse que essa planta era hortelã. Olhando de longe, velho. Então agora não ficou mais tão engraçada a nossa dinâmica, porque eu já falei ali, mas ok, vamos lá. Vamos tentar. Habemos hortelã, né? Então, essas 2 plantas, não sei se dá para vocês observarem, mas elas são parecidas, não são? Elas são bem parecidas. Muito parecidas. Tanto que ele confundiu essa daqui com hortelã. Só que essa aqui não é hortelã. Qual é a hortelã? Essa. Então, essa aqui é uma menta SP, hortelã. E essa aqui é a Melissa officinalis. Menta é o gênero? Menta é o gênero. Então, elas são diferentes.
Se você essa daqui, por exemplo, ela é pilosa, a folha tem uns pelinhos. Essa aqui não, a folha é glabra, ela é pelada, ela brilha mais. Então isso aqui também pode causar confusão. No caso, são duas plantas medicinais que não oferecem grandes riscos, porém, poderia ser de oferecer risco. Então eu vou trazer outros dois exemplos aqui, dessas duas outras plantas, que é... Daí a gente não mostra, né, o papel durante a oficina, tá certo? Para a pessoa, e aí a gente fala, bom, essas plantas são a mesma planta? Eu faria um chazinho desse. É a mesma planta? Parece. Não é? Então, quem acha que não é, ou quem acha que qual é qual? Morfologicamente, dá pra confundir muito. Dá pra confundir, mas tem uma diferença aqui. O cheiro. Além do cheiro, Visual, o caule. esse é dourado. E esse não é dourado. Achei que você estava assim. Não, ele é dourado. Se ele é dourado, isso aqui é uma citronela, ou seja, é um repelente, é uma planta tóxica. E essa é o capim-limão, ou o capim-cidreira. O cheiro mata legal. Então, o cheiro, depois vocês vão vir aqui e vão testar, não é tão diferente assim, é um pouco. Mas imagine você fazer um chá por engano para acalmar seu filho com uma citronela. É tóxico. É tóxico, não chega a matar, depende da dose. Mas, de qualquer maneira, é perigoso, né? Então são essas as informações que a gente quer passar em relação às confusões em termos de morfologia, plantas que são parecidas, mas que podem representar um perigo, um risco, e plantas que têm nomes populares ou iguais, se são plantas diferentes, ou diferentes se é a mesma espécie científica. Então essas são as coisas que a gente queria mostrar. Além disso, e aí eu já vou deixar as meninas entrarem, a gente também, da mesma forma que o subgrupo da paleontologia, a gente montou fichas para... Porque nem todas as plantas a gente vai conseguir trazer, algumas são arbustos. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é a Brugmansia suaveolens. É a planta que mais intoxica adolescentes e adultos, porque ela é tida como alucinógeno. Copo de leite, zabumba, saia branca, são vários nomes populares. Trombeteira, que tem diversas escolas estaduais aqui de Diadema e de várias regiões, né? Então, quer dizer, é uma imprudência, inclusive, ter uma planta dessa, né, ornamental em escolas, né? Já não é nem... exótica, né? Ela é exótica, mas não poderia ter dentro de uma escola, porque ela já, por si só, já oferece curiosidade e o risco. Então, existem dados epidemiológicos que mostram que essa é a que mais causa entrada em pronto-socorro de adolescentes e adultos. Por outro lado, essa planta aqui, que é a coroa de Cristo, que também é um arbusto chatinho, então é difícil trazer em oficina, mas a gente poderá fazer. Acho que todo mundo já viu, ela solta vários leitinhos de várias, né? Então criança gosta de brincar, de fazer comidinha com ela, né? Então é a planta que mais também tem entrado em pronto-socorro crianças com mais de 3 anos, porque são crianças que já estão indo para a praça, já estão indo para o parquinho, que é onde tem essa planta, né? E a última planta, que também tem a ver com intoxicação por faixa etária, é a Comigo Ninguém Pode, que afeta crianças até 3 anos de idade, porque eu não sei muito bem porquê, mas as pessoas têm uma fixação por essa planta e gostam de tê-la dentro de casa, né? E muitas pessoas têm ela dentro de casa. Sombra. Mas é bonita. Ela é bonita, não precisa regar, não precisa fazer nada, você só ora e ela vai, ela sobe assim, cresce, Mas o né? que esse cara fez? Meu? Então, quando você mastiga, pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser uma criança, ela causa edema de glote. Então você simplesmente para de respirar, dependendo da dose. Mata, lógico que mata. Então esse cara aqui está mostrando esse tipo de intoxicação que ele sofreu. Por isso que ela tem esse nome popular. Né? Em Roma, eles colocavam na boca dos escravos, antes de mandarem eles para o mercado comprar as coisas, que era para os escravos não fazerem fofoca sobre o que acontecia na casa dos seus senhores. Os caras não conseguiam falar. Comprava o que tinha que comprar, chegava em casa, passava o efeito. Então, De vez em quando morria. de vez em quando morria. E por último, a gente tem essa que é a buchinha, que é uma planta, uma das mais comercializadas como abortiva. Quer dizer, o acesso é muito tranquilo, né? Em toda a rua aí você tem uma barraquinha que tem essa plantinha. Porém, ela é muito tóxica e dependendo da dose, ela não só mata o nenê, o feto, mas mata a mãe também. Né? Causa quadros de hemorragia muito graves.
Então a gente acha delicado tratar plantas abortivas em oficinas do PET, mas não tem jeito. Eu acho que a informação é o melhor instrumento. Não adianta fazer de conta que ninguém vai ficar grávido, que ninguém vai comprar, né? A gente ficou em dúvida, mas eu acho que talvez a gente vai abordar. E finalmente, para as meninas depois entrarem, a gente também montou aqui algumas espécies, todas europeias, medicinais, para mostrar como é importante o nome científico. Saber latim, né? Que é pelo qual é o idioma do nome científico. Então, quando você sabe, fica fácil também você sacar a planta. Então, por exemplo, todas essas plantas, ó, alecrim, confrei, sálvia, melissa e calêndula, todas elas têm como um epíteto específico, ou seja, o segundo nome do binômio científico, é officinalis. O que significa officinalis em latim? Aquilo que vem da farmácia. Tá certo? Então, todas essas plantas, mesmo que vocês não soubessem nada sobre elas, só pelo fato de estar escrito oficinal, opa, medicinal. E ela é medicinal e na frente dela tem escrito um L, de Linnaeus, que foi o cara que deu o nome, batizou elas. Né? Então, ela é medicinal, europeia, porque Linnaeus ele teve uma grande influência lá. São conhecidas como medicinais desde o século XVIII. Né? Então, só com o nome científico, a gente consegue sacar várias coisas sobre as plantas também. E agora as meninas vão fazer uma brincadeira com vocês, mas antes, só para mostrar que nas oficinas a gente tem banners que mostram um pouco sobre as plantas tóxicas, medicinais e temperos. A gente também pretende levar alguns livros de linguagem mais popular para que as pessoas que tiverem interesse possam consultar. E o que a gente vai distribuir são folders. Então, o que a gente vai distribuir para vocês agora? Folders sobre plantas medicinais, falando sobre os riscos, sobre os benefícios, que não é qualquer planta que pode usar. Tem uma lista lá da Anvisa que fala que parte da planta, como que prepara, quanto que pode usar, porque a gente também não pode ser irresponsável de dar um monte de receitinha, depois alguém passa mal ou vir aqui processar o grupo PET, né? Então a gente tem esse cuidado de aqui só tem coisas que o governo já autorizou, né? Depois a gente tem um sobre as plantas tóxicas, geralmente são as ornamentais, que também são tóxicas, e as condimentais. E a gente tem um quarto folder que não está aqui, que é plantas de restrição às gestantes, onde a gente explica que a gestante não só mesmo que a planta não seja tóxica, não deve utilizar a planta medicinal. Porque, por exemplo, essa planta aqui, ó, quando você vai ao médico que você está gestante, ele fala, faz um chá de capim-limão para você ficar mais calminha e tal, né? Só que a raiz dessa planta, ela causa contração uterina, né? Só isso. Então, assim, como a gente sabe que os estudos clínicos, né, aqueles onde a gente testa medicamento em ser humano, você não pode já usar a gestante como voluntário, porque não é ético isso. Então, de verdade, a gente não sabe que planta faz mal ou não para gestante. Então, esse último folder, ele trata disso, tá? Então, essa é a ideia.